Fala, Rovai, o editorial do Fórum 11:30, queridas, queridos e queridas, tenho boas novas. Antes de tudo, quero dizer para vocês o seguinte, que o livro Como Derrotar o Fascismo continua sendo vendido aqui pelo pix@revistaforum.com.br. Você vai lá, manda cinquentão, encaminhe um e-mail com esse comprovante para renato.rovai@gmail.com, renato.rovai@gmail.com, e eu mando o livro para sua casa sem cobrar nada de correio, independente do lugar que você more no Brasil. É isso, e dia 6 de agosto eu vou estar no Rio de Janeiro com o Serginho, na livraria Folha Seca, às 11 da manhã, para lançar o livro para os fluminenses todos. Gente, qual a boa nova? Falei do Rio, mas a boa nova está em São Paulo. A boa nova é a seguinte: Lulinha, paz e amor, 43%, Bolsonaro do ódio, 30%. Em São Paulo. Em São Paulo, mais baratas, ratos... Ih, vai cair o meu vídeo aqui por causa de música. Não, já parei, não vai ter direito autoral. Lula 43, Bolsonaro 30 em São Paulo. Isso é algo absolutamente alvissareiro, porque São Paulo é o túmulo da esquerda, é o túmulo do Camprolices. Aliás, foi o PT que conseguiu ter os melhores resultados na história política brasileira em São Paulo, né? Elegendo 3 prefeitos na capital de São Paulo e tendo ganhado, disputado bem, por exemplo, a eleição de 2002, Lula e Serra. Mas, fora isso, o Brizola, em 89, teve 1% dos votos em São Paulo. O Lula, 16%. O Lula ficou em quarto em São Paulo naquela eleição. Deu Collor em primeiro, Covas em segundo, Maluf em terceiro e Lula em quarto em 89. Vejam, hoje Lula tem 43% dos votos em São Paulo contra 30% do Bolsonaro. E, associado ao Lula, o Haddad chegou a 34% contra 13% do Tarcísio e 13% do Rodrigo, que é, como o Caseiro estava falando agora no Fórum 11:30, é o grande dado substantivo dessa pesquisa do ponto de vista da disputa estadual, porque significa que o PSDB tem fôlego, ele com a caneta na mão. O Rodrigo já conseguiu se descolar do Dória, sem o Dória ser candidato, e pode sim chegar ao segundo turno e, cá entre nós, talvez fosse um adversário mais difícil que o Tarcísio. Apesar que o povo paulista é meio complexo, né? Mas o Rodrigo poderia vir naquela, nem Lula, nem Bolsonaro, nem ninguém. Eu sou administrador, a velha história do cara que veio para administrar, que é gestor, que não é da política. O cara está na política desde 1900 e bolinha, né? É aquele quem sabe, Rodrigo e Kassab, né? Os dois lá era, sei lá, em 1990 e tanto, e eles faziam campanha juntos. Kassab para federal, Rodrigo para estadual. Ele foi entrando na política, entrou para o DEM, Barará, PFL, depois DEM, ficou um cara forte do DEM em São Paulo e mudou para o PSDB para poder ser o candidato a governador, o herdeiro político do João Dória. Quer dizer, Rodrigo é Dória, mas já tem 13%. Esse dado, eu acho que ele traz primeiro, né? Se o Lula ganhar em São Paulo, o Lula não perde eleição. Então, pode anotar isso, pai Rovai está dizendo, não perde nem a pau, Nicolau. Se empatar em São Paulo, já não perde mais. Se ganhar, então, com essa diferença de 3%, acabou. Agora, tem um outro dado interessante, que a gente deu até matéria na Fórum, é que outro recorte do Datafolha é que 64% dos paulistas não votam de jeito nenhum ou no Bolsonaro ou num candidato apoiado pelo Bolsonaro. Vejam,
64% de rejeição absoluta. Ou seja, Bolsonaro chegou no teto dele, é 30%, acabou. Se não surgir outro candidato para pegar mais de 30%, o restante ali, o Lula pode meter 50% em São Paulo. 1. 2. Se 64% dos paulistas dizem não voto de jeito nenhum em um candidato apoiado pelo Bolsonaro, significa dizer que o Tarcísio, que é o candidato bolsonarista raiz, né, que não tem como se descolar do Bolsonaro, né, mesma coisa do Haddad se descolar do Lula, não, na verdade eu não sou muito Lula, não cola, não cola. Esse cara tem um teto, o teto dele, qual seja, 36%. Com esse teto, o Tarcísio vai para o segundo turno? Pode ir. Com esse teto, o Tarcísio da reeleição? Não, violão. Então, o melhor adversário para o Haddad no segundo turno, olhando essas pesquisas, seria o Tarcísio. Seria o Tarcísio. Né? Então, esse é um dado. Bom, aí eu vou chegar no quê? São Paulo são 22% do eleitorado brasileiro. É um quinto do eleitorado brasileiro, entre um quarto e um quinto. Muita gente. O estado de São Paulo decide a eleição. Então, tem que olhar estrategicamente para cá. A tendência, pelo que eu apurei, é nos próximos dias, talvez até segunda-feira, o Márcio França, inclusive por conta da desistência do Datena, isso fica mais fácil, assumir a candidatura a senador. Márcio França, senador, na chapa do Haddad. O que falta para resolver isso? Resolver o Rio Grande do Sul, fundamentalmente, e o Espírito Santo. Tem a Paraíba também, mas ali pode deixar para lá. Mas Rio Grande do Sul e Espírito Santo seria retirada da candidatura do senador Contarato no Rio Grande, no Espírito Santo, e do Preto em Rio Grande do Sul, para apoiar Beto Albuquerque e o Renato Casagrande no Espírito Santo. Beto Albuquerque no Rio Grande do Sul e Renato Casagrande. E aí, isso estaria fechado o acordo, Márcio França sairia senador aqui. Essa é uma coisa. Aí tem o vice do Haddad. O vice do Haddad, muita gente defende que seja um candidato mais conservador, uma pessoa mais conservadora, uma pessoa que dialogue com o interior paulista. O problema é, muita gente quer um nome que nem da terceira via. Seria legal ter um candidato da terceira via, porque tem um espaço. Porém, qual o nome? Tem esse nome? Não tem. Quando não tem, você tem que ter um plano B, né? Por exemplo, o Kassab. Será que o Kassab seria esse o nome? Bom, o Kassab não quer. Então, viria, se trouxesse o PSD tem vários prefeitos, prefeituras aqui em São Paulo. Felipe Ramute, que foi prefeito de São José. Mas, assim, o Kassab está dizendo o seguinte: não vou apoiar o Haddad. Ponto. Então, não tem isso. Em não tendo, o que você tem hoje é o PSOL, que é um partido grande na capital, fez 40% dos votos no segundo turno, fez 20% no primeiro, derrotou o PT na última eleição, com o dobro dos votos na capital de São Paulo, porque o PT não disputou com a Haddad, mas a opção do PT. O PT teve candidato, teve metade dos votos do PSOL aqui na capital. O PSOL poderia trazer mais juventude, mais ânimo, mais garra para a campanha do Haddad. Acho um erro descartar o PSOL na vice do Haddad. Acho um erro. O Haddad ganhou a eleição, a vice aqui, com a Nádia Campeão, né? O Dória ganhou com o Rodrigo Garcia. Quem conheceu o Rodrigo Garcia? O vice, a chapa, às vezes, estando melhor estruturada, conseguindo ter clareza de projeto, ela dialoga melhor com o eleitor do que querendo inventar combinações que são complexas. Por exemplo, o que mais atrapalhou o Haddad na campanha para a Prefeitura de São Paulo foi aquela foto dele com o Maluf. Vai se repetir isso de novo? Mesmo que fosse o Kassab, seria legal para o Haddad, para essa coisa nova, porque está se trazendo, ter um vice como ele? Eu acho que não. Eu acho que é esse espírito
de mudar o Estado, construir coisas boas, trazendo juventude, trazendo uma energia nova, pode permitir uma boa votação, tanto em São Paulo como na Grande São Paulo, que pode aí, nesse caso, suprir as dificuldades que um campo progressista tem no interior do Estado. O interior dificilmente vai dar vitória para o Haddad ou para qualquer candidato a governador progressista. Nem o Márcio França conseguiu derrotar o Dória no interior de São Paulo. Vejam como o interior de São Paulo é conservador. Então, é preciso tirar votos que compensem isso na capital e na Grande São Paulo. Isso também serve ao Lula. O interior, muito provavelmente, pelas pesquisas locais que eu estou vendo, vai dar vitória para o Bolsonaro. São José do Rio Preto é uma pesquisa com Bolsonaro na frente do Lula. É preciso compensar isso na região metropolitana. As notícias são boas. São Paulo, gente, está dando a vitória ao Lula. E é disso que a gente tem que tratar agora, da vitória do Lula, não do suposto golpe dessa gente que não nos interessa em nada. Era isso que tínhamos para hoje. Beijos, beijos e beijos a todas, todos e todos. Tocou aqui o sinal me dizendo: fechou, Rovai! Fechou, Rovai! Valeu!